A falta de educação é uma coisa que consome a gente, né? Da gastura, gera uma irritação e aquela vontade básica de querer Dar uma liçãozinha à pessoa? Seu pai não te deu educação, não? Ah, se fosse meu filho... Não, me segura, não, que eu vou em cima desse... E a gente nem precisa ser mãe ou pai pra pensar isso, né? E a gente sabe muito bem quando alguém não tem modos. Mas será que a gente sabe quando a gente também não tem modos? Vamos pensar sobre isso? Pessoas educadas estão assim, num patamar acima da humanidade. Nada mais gostoso do que conviver com gente que é gentil, que é atenciosa, que é correta, que é cortês. Resumindo, gente educada, que entende das relações humanas. E se tem alguém que manja em ser educado, totalmente apto à convivência, excelente em conviver, alguém que é o próprio respeito ao próximo, empatia, consideração, educação, é Jesus. Yes! Jesus sempre foi o melhor ever. Por exemplo, ele nunca entrou numa casa sem ser convidado, ele batia na porta antes. E se a pessoa deixasse ele entrar, ele entrava, quer dizer, ele respeitava o tempo e o espaço das pessoas. Eis que estou à tua porta e bato, se tu abrires, cearei contigo. Quer dizer, a Júlia, cantora, E eu a não, Bruna, mas tudo bem, continuando. Numa época onde muitos eram discriminados, Jesus ele tratava a todos, sem exceção, com o maior respeito. Então, crianças, mulheres, pessoas com doenças, quer dizer, as pessoas que eram excluídas. Tem até aquele momento que os discípulos eles queriam calar um cego que estava tentando chamar a atenção de Jesus, tal, e Jesus foi lá e não só ajudou ele, mas curou. E por aí não termina nunca. Mas a passagem que escolhemos hoje, uma parte dela, na verdade, se chama Os Primeiros Lugares. E Jesus, sempre sendo Jesus, faz colocações ótimas e muito bem educadas essa parábola. É mais ou menos assim. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. E depois ele vai dar uma lição fantástica e muito avançada na minha compreensão. Preste atenção. Quando você for dar uma festa ou um jantar, não convide os irmãos, os amigos, os parentes, os vizinhos ricos, porque certamente, quando eles também fizerem um jantar, um almoço, eles também o convidarão e pagarão a gentileza que você fez. Ao invés disso, quando você vai fazer uma festa, você chama os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados, porque aí sim você será abençoado, porque eles não poderão pagar, então Deus vai retribuir. Sacaram a lição? Mas, ó, guarda ela, porque não é a gente não vai usar ela agora, a gente vai usar ela depois. Porque agora a reflexão sobre que Jesus, ele estava sempre tão preocupado em ser educado, mas também educar. E ele compreende que é por meio da boa convivência que a gente consegue viver bem na Terra. Entende? Tanto é que a sua maior ordem é o amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Então, só para começar, sejam educados uns com os outros. Sim, é para começar mesmo. E a referência que ele dá de amor é a atitude dele mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então tem a ver com educação, sim, mas também tem a ver com generosidade, com honestidade, dignidade, perdão, respeito. Faz tudo de melhor, gente. Por todo mundo. Porque, assim, sabendo disso ou não, qualquer demonstração de falta de educação é o reflexo dessa distância que a gente cria uns com os outros, desse compromisso uns com os outros. E se a gente pensa assim também, a gente começa a pensar que a gente só deve respeito às pessoas que a gente gosta, que a gente convive bem. Então, quer dizer, é um retrocesso de convivência em sociedade. E depois a gente quer exigir respeito, mas como se nem há Quer no mínimo.
Ai, amiga, nossa, tava muito difícil de te achar. Muito obrigada, viu? Eu arrasei muito com ele. Depois te mostro as fotos, tá? Ok. Ai, amiga, pega um pouco de pipoca pra mim, por favor. Pega, calma aí. Isso. Pois é, menina. Não, fiquei passada. Mas você sabe que eu não deixei barato? Falei mesmo. Falei. Pra cima de mim, não. Infelizmente. Tá. Mas eu não te contei aquele? Sério? Não, então deixa que eu vou te contar. Não acredito que essa fez isso de novo. A mesma sempre. É a mesma toda vez. Ô, não é assim. Toda vez essa faz a mesma. Que coisa, bicho. Pois é uma. Gente, eu adoro a internet, sabe? Porque tem gente que tem o dom de ficar criando um meme das coisas erradas que acontecem. A gente selecionou, não é mesmo, Júlia, umas realidades. Vamos lá, hein? Não adianta ter mestrado ou doutorado e não cumprimentar o porteiro. Verdade. Importante descoberta científica. Grávidas e idosos causam sono. Toda vez que as mulheres grávidas ou idosos entram no ônibus, as pessoas sentadas dormem. Total. A educação está tão rara hoje em dia que se você é educado com uma pessoa, ela pode ficar desconfiada. É verdade. Nem o básico está sendo cumprido. Fica quase incomum a gente ouvir hoje em dia um obrigado, com licença, por favor. Por que isso? Por que as coisas boas estão sendo deixadas de lado? Será que é porque a pressa ou será uma vingança social? Por exemplo, se a pessoa não me trata com respeito, eu também não vou tratar ninguém com respeito. Será que o nosso coração não está se endurecendo demais e se esquecendo de que qualquer ser humano é digno de respeito? Olha, pode até ser que você não tenha afinidade com alguém ou mesmo que esse alguém tenha feito algo que te deixou chateado, mas ainda assim, o respeito e a boa educação, eles são posturas obrigatórias e urgentes também. É isso, Bruna, que você estava falando de a gente ser mal educado com quem é mal educado com a gente. A gente precisa fazer exatamente o contrário. A gente tem que dar educação com quem é mal educado com a gente. Porque é disso que ele precisa da educação dos outros. Nossa, realmente, parabéns. Isso mesmo, gente. Entenderam? É por isso que a gente vai ler agora uma página do escritor Paiva Neto que aposta muito na educação e mais na reeducação das pessoas. Não basta desenvolver o intelecto como muitos pensam relativamente à educação. Por isso criei a pedagogia do afeto, para iluminar os corações dos pequeninos, porquanto uma civilização exige que haja um refinamento dos costumes. Como realizá-lo se não cultivando o que de bom existe no íntimo de cada criatura? É preciso desarmar os corações desde a infância, como explico em A Urgente Reeducar. Nele digo que a estabilidade do mundo começa no coração da criança. Tal ponto de vista, o da necessidade de desarmar os corações humanos desde os pequeninos. Não nos impede de prepará-los para sobreviver aos piores desafios da vida. Torna-se mais que básico que nos empenhemos no estudo das leis divinas. Como? Investigando as Sagradas Escrituras e purificando o nosso interior com a bondade e a justiça de Deus. Pensem nisso.
Governar é educar o sentimento para o bem. Zarur ressaltava que governar é ensinar cada um a governar a si mesmo. Fantástico! E um apontamento aqui, para não ficar fora de contexto, a pedagogia do afeto é uma das propostas pedagógicas do educador Paiva Neto que conceitua uma nova visão educacional, tendo como base a espiritualidade ecumênica, aliando cérebro, intelecto e coração, sentimento. E ela se aplica às crianças até 10 anos. E ele apresenta também a pedagogia do cidadão ecumênico, que é dedicada a quem tem 11 anos em diante. Cidadania ecumênica, gente, isso é muito revolucionário. E ainda no seu livro é urgente reeducar, ou seja, é urgente sublimar, elevar a educação. Ele fala que aí está a nossa função precípua: instruir-se, educar-se, reeducar-se, para com eficiência instruir, educar e reeducar. Instruir, para mim, não é apenas transmitir o beabá da ciência terrena, mesmo que seja a mais elevada matemática, física, química, astronomia, etc. Porque se não houver o bom alimento para a alma, esse aprendizado instrutivo levará o homem, sem tal boa nutrição, a conduzir o pensamento para atos cada vez mais destrutivos. Eis que a educação, quando acertada, liberta, e com a espiritualidade ecumênica, sublima. E já dá para perceber que a educação começa primeiro no coração, depois no cérebro. Porque, a partir de um coração educado, os nossos costumes serão refinados. Enquanto a gente achar que tá tudo bem a gente ter modos ruins, a gente nunca vai poder querer ter paz no coração, tranquilidade na alma. Sim, e tudo isso começa tão no mínimo, né? No olhar no olho da pessoa, no cumprimentar, no agradecer. E não achar que as pessoas são obrigadas a fazer coisas por nós. E não para por aí, não. É não se deixar levar pelo sono súbito quando alguém entra no ônibus e precisa do nosso lugar. É ter a generosidade de não expor ninguém ao ridículo, mas a solidariedade de ajudar alguém que precisa de ajuda e às vezes nem sabe. Se Jesus, quando entrava numa casa, dizia paz esteja convosco, é porque ele entendia que era necessário ser gentil, afável, generoso, amigável, caridoso, solidário. Mas a gente podia ficar o dia inteiro falando das coisas boas que são importantes, né? Mas a gente precisa entender que não tá legal não, tá? Que tá feio, que tá ruim. Oh my God! Tá chatão aí, ó. E não se acomodar nisso. Ser educado, ou melhor, se reeducar, é o esforço diário da boa convivência. Sim, e aprender a se conduzir, mais do que se controlar. É o que diz o irmão Paiva Neto. Governar é educar o sentimento para o bem. Se governar, gente, se governar. E quem vive com gente mal educada sabe como é isso. Sabe que é necessário que as pessoas se esforcem para agirem melhor. Mas a gente não precisa aceitar o que faz mal. A gente precisa fazer parte da reeducação dos outros, porque o tempo todo a gente está dando exemplos que educam ou deseducam. É por isso que o escritor Paiva Neto falou sobre se instruir para instruir, mas não com aquele moralismo, aquele discursinho pronto. É com a fraternidade demonstrada na ação. E não precisa ser nosso filho para a gente entender que também é uma responsabilidade nossa em se preocupar em inspirar alguém. Mas claro que olhando para a gente mesmo primeiro, né? Lembram-se da lição de Jesus para chamar para o jantar apenas aqueles que não poderiam contribuir? A reflexão da reeducação está ligada a isso. Ser educado com aqueles que não têm compromisso com você. Porque aí você vai estar disseminando a educação com quem mais precisa, sem estar esperando a educação de volta. Porque aí é fácil, não é nada demais, é chover no molhado. Fazer o bem com quem já nos ajuda é gratidão, é o mínimo que a gente pode fazer. Gente, fazer o bem a quem não o conhece é mudar o mundo. Exatamente, Bruna. Quando alguém não foi bem educado, principalmente quando criança, quando for adulto, não terá bons modos mesmo. Não só na etiqueta social, como vimos. Bons modos espirituais, virtudes da alma. Por isso, nossa compreensão de que é urgente reeducar... É urgente, brincadeira. Elevando, dando um up na forma como a gente foi educado, levando em consideração todas as pessoas, espíritos eternos, dignos e necessitados da melhor forma de tratamento. Isso mesmo, Júlia. Então tá? Bom? Isso mesmo, beleza? Beleza, Okay? é isso? Então agora, tá? Estamos encerrando este vídeo.
Finalizamos então com uma saudação de paz, de reeducação, ok? Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Ai, amiga, nossa, tava muito difícil de te achar. Muito obrigada, viu? Eu arrasei muito com ele. Depois te mostro as fotos, tá? Ok. Que fofinho. Ela lavou. Ai, amiga, pega um pouco de pipoca pra mim, por favor. Pega, calma aí. Saúde. Obrigado. Sim. Claro. Tá bom. Ó, eu te ligo daqui a pouco, tá bom? Tchau. Bom dia. Posso ajudá-la? Eu vou querer grafite 05. Alô? Hã? Não acredito. Mas é... Não acredito. Como é possível? Mas ele é um... deixa. Tem que ter muita paciência. Atitude jovem.